Oi, pessoal, bom dia. Sejam todo mundo bem-vindos. É muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Freitas, Head de Produto da Construção Civil na Senior Mega, e eu vou conduzir esse bate-papo aí durante essa próxima hora. Hoje a gente está com convidados incríveis. A gente esteve lá no primeiro episódio da nossa trilha, falando um pouquinho como que a gente conseguir minimizar os impactos, né, nesse momento de tanta incerteza. E hoje a gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre práticas para superar esses tempos difíceis. Então, todos esses webinars são feitos em parceria com um grande parceiro nosso, a Nelway, e a gente tem muito prazer de tentar levar um pouquinho mais de benchmark, de conhecimento para o nosso mercado. Em relação às dúvidas, né, vocês já sabem, ficam à vontade de mandar aí no nosso chat. No final, nós vamos tentar responder todas. E se a gente não conseguir responder, a gente fica à disposição para responder por e-mail, WhatsApp, LinkedIn, né? Como vocês sabem, todos os nossos convidados estão remotamente, por motivos óbvios, mas a gente não vai perder nem um pouquinho de conteúdo, nem tanta dica e tanto assunto interessante que a gente quer falar. Para o nosso papo de hoje, a gente tem um imenso prazer de receber a Andressa Moreira, que é especialista em Customer Success na Nelway, o Kleber Francischini, que é Product Owner na Senior Mega, e o nosso super convidado especial, o Irá, que eu vou tentar não errar, juro para vocês o nome dele a live inteira, o Irá Falsetti, que é sócio-diretor na Upsol Consultoria. O Irá, já que eu comecei dando uma leve ênfase no seu nome, se apresenta, por favor. Ótimo. Não, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Mega, a Nelway, pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando experiências e conhecimento. Eu sou o Irá Falsetti, engenheiro de formação, sou sócio fundador da Upsol Consultoria. Nós trabalhamos com a parte de planejamento estratégico, curadoria de novas tecnologias, otimização de processos, e capacitação de investimento para empresas e startups do segmento de varejo e construção civil. Legal. Ultimamente, a gente participou das feiras de Nova York, Bauma, Euroshop, né, são as principais feiras do setor da construção, e o nosso intuito aqui é compartilhar um pouco dessas tendências para superar esses desafios do momento atual. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Legal, Andressa, quer fazer as honras também? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigada aí pela oportunidade de participar aqui desse webinar. Agradeço tanto a Nelway quanto a Senior. Bom, eu sou a Andressa Moreira, eu sou arquiteta e urbanista. Há 7 anos eu trabalho com dados da construção civil, então, sou apaixonada por esse setor que eu tenho muito carinho e sou muito apaixonada por tecnologia e principalmente por dados da construção civil. Trabalho como CS na Nelway há 2 anos e meio, mas na Nelway como um todo há 6 anos, então acompanho bastante esse mercado de dados, tecnologia e inovação, e acho que hoje a gente pode ter um bate-papo bem bacana referente a dados, inovação, tecnologia e tudo isso que engloba agora nesse novo momento que todos nós estamos passando. E vai ajudar muito para quem está precisando de uma forcinha aí nesse momento, né? Com certeza. Kleber. Fala, pessoal, tudo bem? O Lucas já me apresentou aí, né? Atualmente eu estou Product Owner dentro do grupo Senior Mega. Eu já tenho uma vivência aí de 18 anos dentro de uma fábrica de software, né, com soluções para a construção civil. Então, de todo esse período já passamos pelos tempos áureos, pelas dificuldades, né, enfim, e hoje novamente estamos aí com um momento conturbado, né? E nós, como empresas de soluções, né, estamos acompanhando e sempre atentos aí às novidades, às tendências de mercado, para sempre trazer as novidades aí para os nossos clientes e ajudar esse mercado, né, que para nós da construção civil é um dos grandes mercados aí do nosso país, né? Então, e é isso, a ideia nossa aqui hoje é trazer para vocês algumas tendências, algumas novidades, algumas discussões em torno do assunto que possa ajudar vocês aí a passar por esse momento tão difícil, né? E eu creio, né, Lucas, vamos começar aí a abordar alguns pilares da construção, né? Então, toca aí com você agora para a gente seguir os papos aí. Legal. Assim, o Kleber, quando você fala 18 anos, você começa a entregar a idade, tá? Então, às vezes é melhor você... idade, né? Aqui dentro já que você falou... Eu comecei novinho.
Começou com 6 anos, né? Imagina. Já que você começou falando um pouquinho aí sobre até tendências, a gente falou um pouco sobre o histórico no nosso primeiro webinar, mas ficou um assunto de fora que eu acho extremamente relevante para o mercado, né? E até para as empresas que estão querendo se reinventar. E a gente tem um processo construtivo igual há dezenas de anos já, né? E agora a gente começa a ver movimentos de empresas trazendo modelos até então desconhecidos para o grande público no país, né? Então, esses processos mais industrializados, né? Novas metodologias, como que vocês acreditam? E aí, Kleber, eu vou deixar você já para devolver. Como que você acredita esse movimento? Como que você acha que isso tem trazido inovação e como que isso pode ajudar, né? Como que a gente consegue encaixar isso num mercado tão tradicional como o nosso? Ok, cara, eu acho que a gente sempre tem que ver o que tá rolando de bom até para fora do país, né? Então, se a gente para observar nos Estados Unidos, né, tem uma pesquisa que 90% dos processos deles hoje, construtivos, são industrializados, né? Então, por que não seguir algumas tendências em que você pode fugir um pouco daquele padrão, mas trazer algo novo em que você consegue trazer soluções com economias, né? Tanto, né, a nível ambientais, né, quanto a nível de obra, de tempo de obra, de redução da obra, né? Então, ou seja, nós, como grupo, né, a gente vem investindo nisso já desde 2008, né, que a gente começou uma parceria muito importante com uma das pioneiras aqui do mercado do Brasil com esse processo construtivo, né, que é a Tec Verde, acho que todo mundo sabe dos cases aí, e foi interessante porque nós trabalhamos com construção e temos também a parte de indústria, então foi muito interessante a gente unir essas duas áreas, né? Industrialização para dentro da construção, para trazer processos cada vez mais elaborados e mais simplificados dentro da estrutura, sem perder a característica de uma obra, né? Trazendo essa parte que um processo construtivo industrializado, ele também é confiável, é um processo que também para o consumidor, ele tem que entender que esse processo para ele vai ser melhor, porque ele vai ter uma redução no seu prazo, a empresa vai ter toda uma questão ambiental que ela vai poder trabalhar dentro desse processo construtivo e trazer muitos benefícios para o processo como um todo, para o mercado como um todo, né? Então, nós apostamos muito nesse processo, né, dessa construção industrializada com grandes parceiros e, como você mesmo citou, cada vez mais isso vem tomando espaço aqui no Brasil e a gente vê que isso ainda vai ser muito maior nos próximos anos aí. Legal, assim, eu acho que você foi muito feliz. E eu quero, já que você falou dessa tendência dos Estados Unidos, e o Irá falou sobre... Falei que eu ia errar algumas vezes. O Irá falou sobre de ter participado, de ter tido essa oportunidade de participar de algumas feiras fora. O Irá também fala um pouquinho sobre essa tendência, o que você enxerga sobre esse momento, essas novas metodologias sendo aplicadas na nossa realidade aqui no Brasil. Eu acho que a construção industrializada, né, um exemplo muito claro disso é a própria construção modular, né, com o Covid, mostrou ser uma solução completamente atual e fundamental, né, para atender a necessidade da demanda, né, atender os requisitos do cliente com rapidez, todas as questões sanitárias, né. Acho que isso foi um exemplo muito claro de como a construção industrializada pode atender de uma forma rápida, né, para os momentos que a sociedade precisou, né. Além disso, né, a gente, né, como o Kleber está a longa data aí já no mercado, tem sempre tentando trazer as atividades do canteiro para o ambiente fabril, né, onde a gente vai ter mais controle de processos, melhor qualidade. Isso traz benefício para todos, né, para a construtora, menor desperdício, para o cliente final, que tem o controle de prazo, qualidade, custos. E dentro dessas tendências, né, que a gente tem visto nessas feiras internacionais, sem dúvida, aí eu acho que vai ser a vez agora, novamente, do banheiro pronto, né, esses kits elétricos hidráulicos, né, já plug and play, com sistemas skids de facilities, ar-condicionado, sistema de pressurização, bombas de incêndio, né, para gente que viveu aí o boom de 2010, né, resolvendo vibrações nas coberturas, então toda a base de inércia sendo já montadas em skids e trazer essa solução pronta para o
para o mercado, eu acho que vai dar uma aceleração e melhor qualidade para todos. Legal, massa. É sempre importante a gente já ver alguns players, até no Brasil, começando com esse processo, né? Acho que eu tive na fábrica da Tec Verde há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eles começaram até essa questão do banheiro pronto, o kit do banheiro mais pronto, que isso dá um ganho gigantesco até no processo de implementação, né? Eu acho que você tem, eu não sei se você tem algum case também que você tenha visto por aí. Eu acho que a Tec Verde é benchmark no mercado brasileiro, né? Eu acho que todo mundo está acompanhando aí a Caterra, né? Como exemplo claro aí de todo o sistema de melhoria da parte de suprimentos e atendendo grandes demandas no mundo. Eu acho que a gente precisa seguir essa tendência, nos unir, né? Isso aí com softwares e sistemas fabris para atender esse mercado. Acredito muito, né? Você perguntou sobre se eu tenho visto casos aqui no Brasil. Acho que um exemplo claro é do Cioto, né? Tá fazendo a construção modular aqui nas regiões de São Paulo, a Tec Verde e outras, né? A gente está acompanhando também a startup Aratal, né? Que está com grandes oportunidades de estudar essas interferências da construção modular, fachada, sistemas de fachada, sistemas de vedação interna, junto com a estrutura já pronta. Eu acho que, sem dúvida, vai ser um mercado que vai desapontar aí no mercado brasileiro em breve. Aí me deixa uma outra dúvida, Andressa, que talvez você pode me ajudar com até próprio essa sua visão do lado mais de tecnologia de dados, né? E a demanda do próprio consumidor, você acha que isso é algo que a gente consegue enxergar, a aceitação é uma barreira que tem que se quebrar? Como que você vê esse processo também de mudança de paradigmas até da forma de entregar os produtos, né? Eu acho que é muito importante esse ponto que você tocou, porque é importante que as empresas trabalhem com inovação, que toda a equipe ali envolvida, né, nesse processo de inovação esteja engajada, mas é muito importante que o consumidor final entenda quais são as tecnologias, quais são as inovações e o que está acontecendo dentro daquela obra ou daquele apartamento ou de qualquer que seja ali o tipo de obra, para ela entender realmente por trás, né? É engraçado que a gente chega numa hora, a gente só vê ali o piso, a parede, a cor da parede, o acabamento, as luzes, mas é muito importante que a gente entenda o que tem ali por trás, né? Qual foi todo o processo construtivo, quais foram os materiais e quais são os ganhos que tem ali por trás, né? A gente vê muito de eficiência energética, de clima, né? O próprio aquecimento do apartamento, quais são os tipos de inovação que a gente consegue colocar naqueles materiais para que o gasto do ar-condicionado seja menor, ou que o gasto da luz também seja menor, de água. Então, acho que é muito importante que a gente faça esse gancho, né? Das empresas inovando com tecnologias, produtos e tudo mais, mas que o cliente final tenha ciência, né? De tudo que tem ali por trás daquela construção. Eu acho que só complementando, né, Andressa? Então, a gente fala, por exemplo, tanto desse novo consumidor, e exatamente essas coisas que esse novo consumidor tá vindo, né? Com questões de sustentabilidade, com questões, né, de meio ambiente. Então, esse novo consumidor que tanto se fala que quer produtos, né, que vai começar a querer produtos, exatamente é isso que eles estão procurando, né? Então, é um nicho muito bom para realmente atender essa geração. Ótimo ponto. Legal. A gente entrou num ponto aí, falando um pouquinho de novo consumidor. Antes da gente explorar bem esse tema, eu queria até ouvir um pouquinho de vocês também, aí do Ira, talvez do Kleber também, que tenha essa vivência, e como que a gente consegue embarcar, né? A gente escuta muito falar sobre metodologia, principalmente a metodologia BIM aí no mercado. Vocês acreditam que isso é um processo que vai apoiar? Vocês veem já maturidade para as nossas empresas aqui no país começarem a implantar? Algum case interessante que vocês consigam compartilhar? Posso falar aqui? Claro. Cara, assim, eu vejo que BIM não é mais uma tendência, né? Eu acho que já passou da fase de tendência e é praticamente uma coisa que as empresas, né, construtoras, têm que olhar realmente em função
de entender o que é o BIM, efetivamente. A gente vê que ainda muitas pessoas ainda não sabem efetivamente o que é o BIM, né, que não é só sistema, que é uma metodologia que vai unificar toda a sua empresa dentro de um único modelo, né, que todos podem acompanhar e com eficiência e tudo mais. Por quê? É através dessa operação, né, que a gente vê, dessa metodologia, que a empresa, a gente fala porque nós temos cases, nós estamos acompanhando vários cases, como teve recentemente aí até um webinar que nós temos com a Laguna, que é uma referência aqui que está usando esse processo, e trouxe realmente os benefícios que eles estão tendo, trazendo o BIM, trazendo essa cultura dentro da empresa. Não foi fácil, porque você tem que unir toda a parte de engenharia, de arquitetura, de planejamento, né, para dentro dessa visão. Você tem que colocar essa prática dentro da empresa para as pessoas entenderem e depois colher o benefício, porque através do BIM você consegue ter essa visão e a mudança, como a gente falou muito assim, a questão de industrializada e tal, então você tendo essa visão, você consegue mudar de forma mais rápida. O seu custo de uma mudança, quando você tem o BIM ali por trás, com essa visão toda, né, qualquer necessidade de mudança que você tem que fazer numa obra é uma coisa muito mais rápida e mais fácil. Isso reduzindo o custo, reduzindo o desperdício, e quando a gente fala reduzindo o custo de obra e desperdício, você consegue praticar, por exemplo, preços melhores na venda, você consegue ter um produto mais competitivo dentro do mercado, né? Então, o BIM não é só por si só uma conversa e vai ou não vai, não, é uma tendência, já é uma realidade, e eu, claramente, dentro da empresa, a gente vem provando isso com empresas, e eu recomendo fortemente que as empresas voltem os olhos para BIM e tragam isso para dentro da sua realidade. Legal, Kleber. Ira, quer falar? Você pediu um caso, assim, de experiência, né? Recentemente, a gente tem visitado as empresas de arquiteturas renomadas, né, aqui em São Paulo, que estão trabalhando com BIM, como, por exemplo, a KV, a FGMF, que nós estamos trabalhando com projetos, né, e eles estão trabalhando em BIM. Eu vejo dois benefícios, né, que eu vi pessoalmente, né? Uma delas é você fazer uma seleção no próprio celular, assim, olhando o projeto, né, pegando o projeto, e você, por exemplo, você clica no caixilho. Então, você tem todo o quantitativo, a especificação do material daquele apartamento. Aí depois você quer falar do edifício, você tem todo o quantitativo, o peso e precificação desse caixilho. Então, porventura, se você quiser trocar, né, de fornecedor ou mesmo de material, né, isso é uma forma muito fácil, você consegue reajustar o preço, assim, um benefício muito grande. E a outra parte que eu vi também, que eu fiquei muito encantado, é como que o BIM está auxiliando na parte da experiência do consumidor, né? Então, você já tem a visualização 3D do seu apartamento, você consegue fazer um tour virtual neste ambiente, e aí é isso que o Kleber comentou, né? Então, toda a facilidade de gerenciamento da documentação, detecção de interferências, né, que o pessoal chama de clash detection de subsistemas, e já fazer a correção, né, o plano de correção antes de você estar no período de obra, né? Então, você tem um planejamento de controle da construção, gerenciamento das atividades, e tudo isso impacta muito em prazo, em custo e andamento da obra. Né? Legal, muito massa. Vou já abordar um tema que a Andressa comentou ali sobre novo consumidor, né? Principalmente sobre o consumidor que está envolvido também, né? Então, se a gente precisa convencer ele, como que a gente consegue? O que você acha que é importante também para a gente conseguir chegar nesse consumidor certo, né, Andressa? Acho que já não cabe mais para as empresas buscarem modelos para ficar num anúncio, atingir centenas de milhares de pessoas, às vezes para vender 100 apartamentos, né? Como que você acha que o que você enxerga também desses novos modelos? O que você pode dar de prática efetiva para o mercado se adaptar nesse momento? Boa, bacana.
Eu tenho trabalhado com algumas construtoras aqui na NEL, então a gente tem alguns casos de sucesso bem bacana. Eu acho que nos últimos anos houve uma grande mudança de consumidor, né? Então, antes as construtoras ali, elas entregavam panfletos, elas faziam anúncio na internet, o site da construtora também precisa ser muito chamativo, mas eu acho que hoje a gente vive uma experiência um pouco diferente, né? Antes as construtoras mandavam ali os panfletos, os anúncios para todas as pessoas. Isso tem um custo muito caro, né? Então, você vai mandar ali um SMS, vai fazer um push, qualquer coisa dentro do site da construtora, existe uma configuração, algo por trás que vai gerar um custo que vai atingir várias pessoas, né? Eu acho que o importante de hoje é a gente entender qual tipo de pessoa a gente quer atingir, né? Eu acho que muito se fala sobre o perfil ideal de cliente. Então, eu acho que é muito importante que todas as empresas, não só a construtora, mas como a própria indústria e qualquer empresa de qualquer segmento, precisa ter muito bem definido qual o cliente ali que ela quer atingir, né? E qual que é o nicho, qual que é o produto, se tem uma diferença de um público do produto A para o público do produto B, quais são as diferenças, qual é o melhor modelo para atingir aquela pessoa, né? Então, voltando para os empreendimentos. Então, se eu sei que eu tenho um empreendimento que está ali nos jardins, que tem uma infraestrutura do prédio super bacana. Por que eu preciso atingir pessoas que não tenham uma renda ou que já tenham algum imóvel, né? Então, eu vou prospectar uma pessoa que ali é o primeiro imóvel dela, então ela está constituindo os bens dela, ou ela está constituindo uma família, qual tipo de empreendimento eu vou oferecer para aquela pessoa? Ou se eu vou oferecer um empreendimento para o investidor. Qual que é a diferença do empreendimento do investidor para o empreendimento de uma pessoa que está construindo ali os seus bens? Então, acho que é muito importante que a gente tenha todos esses perfis bem definidos, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma quantidade de dados, uma massa de dados, que a gente consiga analisar esse tipo de informação, né? Então, não olhar só o futuro, mas olhar o presente e o passado, né? Então, quais foram os tipos de pessoas que compraram os meus apartamentos de um determinado tipo, de uma determinada região? Qual que é a diferença de um lançamento que eu faço em São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o interior? Agora com a pandemia, né, que as pessoas passam mais tempo em casa. Qual o tipo de lançamento, qual o tipo de projeto que eu quero construir, o que eu quero entregar, para quem eu quero entregar? Eu acho que esse tipo de análise de perfil, de região, de empreendimento é muito importante que a gente tenha ali o sucesso daquele projeto, né? É claro que existem outras estratégias por trás do empreendimento, mas é muito importante que a gente tenha isso muito bem definido, né? Então, acho que é uma prática de mercado agora trabalhar com uma massa de dados, não só dados para o futuro, mas principalmente com dados históricos, para a gente entender o que deu certo, o que não deu certo, e conseguir replicar, né? Então, por isso a importância de dados e saber trabalhar com dados, né? Tem muitas empresas que têm uma massa de dados gigantesca, mas não sabem o que fazer com aquilo. Então, é muito importante que a gente tire insights, estratégias, para que a gente consiga cada vez mais melhorar nosso processo de prospecção, de entendimento, estudos e tudo mais. Eu vou querer abordar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre dados, que eu acho que esse é um tema muito relevante para o momento, mas acho que vou deixar para o Kleber também, para o Ira falar, o Irá, Jesus, toda hora eu fico pensando em falar e falo errado. Tudo bem. Falar um pouquinho sobre esse processo também, essa questão de gestão de venda, né, essa gestão de achar as ações corretas para os consumidores corretos, até produtos corretos, né? Repensar modelos de negócio. O Ira quer falar um pouquinho também? Sim, eu vou falar o que aconteceu na Upsol, né? Eu acho que com essa dificuldade, essa crise, né, a gente precisou olhar muito os processos internos, e certamente a parte de vendas é um processo crítico, né, um processo da receita da nossa consultoria. Então, a gente olhou o processo, a gente encontrou os gargalos, né, e a gente agora está trabalhando muito com todas essas questões que a Andressa comentou, né, a parte de CRM, né, melhoria de software, análise dos nossos clientes, da nossa base de dados, né, ao invés de ficar fazendo campanhas reativas, né. Então, a gente está melhorando toda essa otimização desse processo, realização de playbooks e melhoria de playbooks para cada tipo de persona, para dar um match mais rápido do produto com a persona, né? E deixar todo esse processo frictionless, né? Que é aquele conceito de sem gargalos, né? De uma forma mais fácil, mais amigável para a nossa persona, identificando as dores, já colocando
as soluções desses anseios, enfim, facilitar esse match de produto com as dores do cliente. Eu acho que isso é uma tendência inevitável nesse momento, né, com ferramentas, como a Andressa colocou, de BI, né, fazendo toda essa inteligência dinâmica, né, eu acho que precisa ter um acompanhamento, se foi abordado o cliente, quando, etc. E eu acho que nessa pandemia, se tem um processo que melhorou muito na nossa empresa, foi esse controle de CRM, de Customer Relationship Management, né, que são esses processos, e, sem dúvida, está nos ajudando muito para poder abordar o cliente, e acho que é isso. Legal, e é um trabalho de intelectual mesmo, né? Eu acho que não tem milagre, né? Não tem uma ferramenta que você põe lá e resolve os seus problemas, né? Tem muito esforço, tem muita hora de esforço ali para conseguir mapear isso, né? Tem muito PDCA, né, Lucas? Eu acho que assim, é planejar, executar, controlar, avaliar, errar rápido e corrigir rápido, né? Fazer os testes de persona e de produto, né? A gente fez um trabalho muito grande de marketing já em um mês. A gente fez 4 campanhas de marketing. Então, para uma empresa pequena como a Psou, é bastante, né? Então, só para você ver como que a gente errou rápido e corrigiu rápido, né? É muito esforço. E você, Clarence, a sua visão aí, essa questão de gestão de vendas, de ferramentas, de achar o cliente certo também para o nosso mercado, principalmente? Eu também concordo aí, a Andressa foi muito feliz nas colocações dela, porque muito se fala assim, a tendência agora é aluguel, a tendência agora... Eu acho que assim, a empresa tem que ver para ela qual que é o produto que ela quer colocar no mercado, dentro do que ela sabe, da expertise dela, se é alto padrão, se é Minha Casa Minha Vida, e acabou-se aquela questão que tinha anteriormente, o importante era ter leads, quanto mais leads eu trouxer, né, vai ser melhor. Não, você só gastava custo, você só tinha um custo em ir atrás, em gastar tempo em percorrer leads, que você colocasse as corretoras lá indo atrás de pessoas que nem trariam. Então, realmente, o foco da empresa é essencial, ela montar essa estratégia, onde que ela vai atacar, se ela vai colocar aluguel, né, se estão trabalhando com estúdio, vai lá naquele público onde mais vai consumir isso aí, vai nas redes sociais, coloca em alguns canais que ela sabe que vai atingir melhor esse público. E o interessante também da questão, quando a gente fala de CRM, é pensar num todo. Então, eu não vou utilizar um CRM apenas para venda. Eu tenho que pensar como que eu vou conduzir esse cliente depois, até na jornada final dele com a empresa, né? Como que eu vou tratar ele, isso tudo, realmente um CRM hoje ajuda muito nessa questão, não apenas ali naquele momento da venda, beleza, fiz a venda, pronto, fechou o CRM, não, eu tenho que conduzir esse cliente depois até a satisfação dele, porque hoje está muito fácil, se a pessoa não está feliz com a empresa, se tem qualquer problema, ela colocar em redes sociais, isso a gente sabe que hoje é o que tem muito impacto, né? Há uma visão negativa daquela empresa, né? Então, você tratar o cliente do começo até o fim, dando uma experiência para ele digital, quando a gente fala, porque tem essa questão digital assim, essa transformação digital. Cara, não tem, todo cliente hoje é online, você não tem mais cliente que seja idoso que está procurando um apartamento, onde você vai procurar hoje? Nos meios online, não tem mais o jornalzinho que você chega de domingo, você fica procurando lá a casa que você quer comprar, acabou. Então essa transformação digital já aconteceu, então não tem mais essa questão que vai acontecer, já aconteceu, você não tem mais consumidores fora da internet, né? Só que ao mesmo tempo, eu vejo muitas vezes assim, as empresas têm que se preocupar como que coloca essa oferta. O que eu vejo, por exemplo, às vezes olhando o que tem de erros assim nas ofertas, que acaba cansando as pessoas, ela olha lá, ela quer, por exemplo, procurar um condomínio para morar com valor até X, você olha lá, não tem valor, ou tem valor acima, depois a pessoa tem uma surpresa quando ela vai procurar, isso cansa, né? Isso você tem que, então, ter informações coerentes nas suas ofertas, saber como trazer esse seu consumidor e muito mais também ter um processo de venda que você consiga avaliar se aquela venda que você está fazendo, isso mais agora falando da parte de gestão de vendas, ferramentas que te apoiam a avaliar se aquela venda, se cada proposta que está chegando para a empresa, ela está seguindo, por exemplo, a direção da empresa do que ela tinha planejado lá quando ela fez a viabilidade do seu empreendimento. Né? Por exemplo, essa venda dentro do longo prazo, qual que é o valor presente que ela vai me trazer? Se eu fizer a venda tudo praticando essa tabela, então isso é muito dinâmico também, né? Então, eu tenho que ter ferramenta. E hoje é impossível você colocar na mão do corretor, faça essa venda e faça o cálculo do VP a longo prazo.
as empresas precisam de ferramentas que auxiliem para agilizar esse processo e para ela saber que tudo que ela está fazendo, essa gestão de vendas que ela está fazendo, olhando também a sua obra, né, como é que está seu gasto, como é que está essa entrada dessas vendas, para que ela qualifique essas suas vendas, vá mudando as estratégias no decorrer do período e essas ferramentas vão auxiliando a empresa a ter essa visão. Baseado em todos esses dados que a Andressa comentou, é a empresa aproveitar todos esses dados da sua obra, da sua venda, de o quanto que ela está gastando com esse, como que está sendo essa entrada. Por exemplo, o sucesso de vendas não está em só a empresa vender lá 100% no lançamento. Depende como ela vai vender, depende se o preço que ela praticou, dentro do fluxo que ela vai ter aí para construir, até ela chegar na entrega, se esse fluxo está equilibrado, né? Se esse caixa dessas vendas está equilibrado. Aí é que é a importância dessa questão de ferramentas de gestão e coloco aí no caso softwares, né? A empresa tem que procurar os softwares para que ela consiga fazer esses dados, porque humanamente é impossível você conseguir ver esse todo, né? Então ela tem que contar com ferramentas que apoiem nesse processo. Muito massa. Acho que vocês deixaram... Todo mundo falou aí sobre essa questão de análise de dados, de acompanhar resultado, né? Eu acho que ali a gente tem um amplo mundo para a gente explorar, né? A Andressa mesmo pode falar um pouquinho como que a Nel às vezes consegue ajudar as empresas do segmento, né? Até fazer esse acompanhamento, essa análise de mercado, essa análise de região. Explica um pouco para a gente como que você vê esse propósito de vocês até para apoiar o mercado. Bacana. Bom, a gente tem duas vertentes aqui quando a gente fala em construção civil. A gente atende tanto as construtoras como a indústria, né? Os dados em si, eles são diferentes para esses dois segmentos. Quando a gente fala de construtora, a gente consegue conversar mais referente à pessoa física, né? Então, qual o perfil do meu cliente? Então, a gente entende qual o sexo que predomina, qual a idade, qual que é a renda estimada daquele futuro prospect ou de algum cliente da base. A gente consegue entender qual que é o perfil por produto, né? Então, olha, esses daqui foram os meus compradores do meu melhor produto. Então, esse é o perfil do meu melhor produto, esse é o perfil do meu produto intermediário, esse é o produto do meu perfil menor, assim, vamos falar. Então, a gente consegue trazer essa segmentação de dados para as construtoras, então, entender qual é o nicho de pessoas que existe em uma determinada região que seja interessante para você. Então, por exemplo, se eu só tenho empreendimentos de alto padrão e eu trabalho numa região do interior de São Paulo, dentre as regiões do interior, qual que é a renda per capita daquela região, quantas pessoas dentro do meu perfil de cliente existem naquela região, ou quais são outras pessoas que não estão dentro do meu perfil, mas que têm capacidade de ter um empreendimento desse, ou quais são os sócios de empresas, de grandes empresas daquela região, isso falando para um público diferenciado, perfil A, vamos falar assim. Mas para outros perfis, a gente também consegue entender qual que é a dinâmica da região, qual é a dinâmica de empreendimentos que já existam ali, ou qual é a dinâmica de novos terrenos, novas empresas que são estacionamentos que a gente consegue converter para um terreno, a gente consegue entender bastante essa parte de perfil. E para a indústria também, que eu acho que é um nicho muito bacana, para as indústrias que fornecem ali a matéria-prima para a construção civil, a gente consegue identificar qual região tem mais obra, então, quais são as obras por fase de uma determinada região. Então, se o meu produto entra em acabamento, quais são as obras que estão ali em estrutura, que daqui 6, 7 meses eu consigo trazer o meu produto. Qual que é o momento correto de eu entrar naquela obra com o meu produto? Ou quais obras são mais rentáveis olhando a metragem quadrada? Ou se aquela indústria quer entrar em mais obras com a metragem menor, ou ela quer entrar naquelas obras que são as mais emblemáticas, né, que são as maiores obras do Brasil. Então, a gente consegue traçar vários perfis e várias estratégias, tanto para as construtoras, que precisam prospectar ali pessoas, entender o perfil de cliente daquelas pessoas, quanto para a indústria, para entender obra, fornecedor e tudo mais. Isso a gente está falando para vender mais, né? A gente ainda tem outras soluções de risk compliance, para fazer diligência de fornecedores e tudo mais, que a gente consegue ajudar também. Mas acho que o bacana da NEL é que a gente tem a massa de dados, ela é semelhante, mas a gente consegue trazer os dados mais estratégicos para cada
segmento, né? Então, se eu quero falar com pessoas, a gente tem dados específicos de pessoas, se a gente quer falar com empresas, a gente tem dados específicos de empresas, para indústrias, obras e tudo mais. E é muito importante que a gente tenha essa segmentação, né? Que a gente entenda quais são os perfis, quais são os produtos, regiões, para que a gente sempre tenha um plano estratégico que faça sentido, né? Legal. Aproveitando até esse gancho, Ira, o que você vê dos seus clientes e a própria Upsol colocando como prática para conseguir englobar esse volume gigantesco de dados que a gente tem aí, que as empresas são bombardeadas e às vezes elas não conseguem compilar de forma direita, de forma correta? Eu acho, assim, a Upsol, coincidentemente, né, nesses últimos 3 meses, fez uma capacitação muito grande, né, da nossa equipe com a parte de BI. Eu acho que, como vocês sabem, né, os dados é o novo petróleo. Então, é um problema crônico para as empresas, principalmente para o setor da construção civil, né? Tem muitos dados, mas a maioria, nós da Upsol também estamos aprendendo a trabalhar com os dados. Muitos dos nossos clientes também não sabem o valor desses dados e acabam perdendo oportunidades de negócio, né? Então, a gente está trabalhando com parceria nesse aspecto, né? Não é impossível fazer tudo sozinho. Precisa ter especialistas, né, especialistas em dados, mas o que eu acho extremamente coerente, né, com essa tendência que a Andressa comentou, eu acho que o perfil ele é dinâmico, né, então sem ferramentas como o BI é impossível você fazer essas análises, né, então a gente está passando por mudanças grandes aí do perfil, né, então de consumidores, né, muitas pessoas estão mudando para casas maiores, para o interior de São Paulo, outras estão mudando por questões de crise financeira, então tem um eixo Castelo Branco, Bandeirantes, que está tendo grandes avanços de empreendimentos nesse aspecto, e fora isso também a questão da taxa de juros, né, eu acho que a taxa de juros, com essa queda da Selic de 2,25% ao ano, muitos dos investidores que estavam em renda fixa vão passar a enxergar o mercado imobiliário como uma grande oportunidade de investimento, né, se a gente considerar uma inflação aí, talvez a gente possa ter juros negativos, ou seja, então quem tem dinheiro no banco, definitivamente não vale a pena ficar parado lá. Eu acho que, né, isso é um lado positivo, aí acho que muitos investidores vão migrar para o mercado imobiliário para investir. E para tudo isso a gente vai precisar de uma análise dinâmica, né, de ferramentas capazes de fazer essa análise de dados para auxiliar a tomada de decisão, tanto de lançamento como fazer um match, né, de produto e cliente com um determinado perfil que o empreendimento está sendo lançado. Legal. E Kleber, na sua visão, como que a gente consegue estruturar e montar todos esses dados de forma mais sólida para a gente conseguir ter visão ampla, né, dessa quantidade gigantesca de informação? Eu acho que o Ira colocou um ponto muito interessante, que são as parcerias, né? Então, a empresa, ela tem esse volume de dados hoje, né? Está tudo ali dentro da base dela. Então, muitas empresas que já possuem, né, sistemas de gestão, enfim, ela já tem todos esses dados, mas muitas vezes realmente não sabe como tratar esses dados, né? E às vezes ela não tem o conhecimento, nem técnico, enfim, ela precisa dessa ajuda, né? Precisa de nós, empresas softwares, uma Neo com essa questão de análise de dados, com a Upsol. Então, eu acho que essa questão de parceria, né, para que ela consiga trazer, passa a ideia dela, né, e nós também ajudarmos essas empresas a montar essa visão que ela quer ter e definir a estratégia dela dentro do que ela pretende, né? O Ira colocou agora um ponto de investimento. Para mim, isso agora é o que vai... Nós temos case aqui dentro de nossos clientes que foi super sucesso agora com lançamentos dentro da pandemia, com pré-lançamento vender 40%, né, da sua unidade, muito em função de investimentos, né, de investidores que estão agora nesse novo mercado, que eu vejo que agora vai deslanchar essa questão de investidores mesmo, e aí que entra, se a empresa está com essa visão já
de montar produto ou evoluir os seus produtos, está aí uma grande oportunidade daí de atacar, né, de chegar nesses investidores, de fazer uma oferta aí bem bacana para esse pessoal, né? Então, basicamente, eu vejo que é isso. Já foi colocado bastante coisa aí nesse assunto, né? Abordaram muito bem. O Fábio até no nosso primeiro webinar falou, né, que o volume de investidores em fundos de investimento só, nem investidores diretos, pessoa física, né? Pessoa física está investindo mais também. que dobraram, né? Do ano passado para cá. Então, assim, sim, a gente tem o mercado vai ter uma oportunidade muito grande de funding, fugindo um pouco do tradicional lá, do banco sendo o financiador, e aí a gente seguir o ciclo com o repasse, enfim, a gente vai ter novas oportunidades aí também no próprio mercado, né? Já que a gente falou de oportunidade e tendência, né, que vão surgir nesse novo momento, vocês conseguem falar aí algumas tendências ou algumas oportunidades aí que vocês enxergam como caminho sem volta nesse momento que a gente está vivendo? Bom, eu estou vendo de uma forma bem positiva, né? Eu acho que os próprios hospitais de campanha já foi uma oportunidade aí para a construção civil, né? A própria construção modular atendeu bem essa demanda, né? Por outro lado, em função da crise do Covid, eu acredito que também haverá muito retrofit, né? Da parte de escritórios, né? Então, as empresas vão precisar repensar aí a reambientação desses escritórios, das empresas, para poder acomodar melhor o funcionário, trazer uma experiência mais agradável para o colaborador. Então, terá muito retrofit. Além disso, toda a parte de higienização, né, que é necessária. Então, precisa ter tecnologias para o controle de acesso, mapeamento de tracking, de movimentação dentro dos escritórios, não evitar aglomeração. Então, tudo isso vai trazer muitos serviços, né, para a construção, para os parceiros de tecnologia. Além disso, acho que a parte de home office, né, como uma tendência muito grande, todo mundo vai precisar ter um espaço melhor, né, para trabalhar em casa. Muitas das pessoas vão precisar. Então, estou, assim, de uma forma geral, estou otimista desde o varejo, né, com a parte de home office até a parte de retrofit de grandes lajes corporativas que vão precisar ser repensadas nos principais eixos aí, Faria Lima, Paulista e Berrini. Eu puxando aqui já, Lucas, tá? Pode, fica à vontade. Aproveitando. Eu também acho que essas questões aí que o Ira colocou são muito importantes mesmo, em função do cenário atual. É claro que é um cenário ainda, né? A gente não sabe qual é o fim. Uma coisa é fato, né? Vai mudar o comportamento das pessoas. Acabou a pandemia, enfim, está mais controlada, mas as pessoas, acho que daqui para frente vai continuar com esse cuidado, né? Tá interessante que recentemente o nosso grupo lançou uma solução em parceria com uma empresa chinesa, né, de reconhecimento facial, para que você, chegando lá no acesso, você, se não tiver de máscara, se não, né, essa questão de acesso e segurança é muito importante. Eu acho que isso também é uma coisa bem bacana aí que o nosso grupo aí colocou no mercado recentemente, que eu acho que segue essa tendência, né, e colocando algumas outras tendências que eu vejo, que também, eu já posso dizer que não são mais tendências, que nem realidade virtual e aumentada, para que você possa fazer essa oferta, né, a dinâmica para o seu cliente, sem precisar desse contato. Então, você ter um site, né, uma apresentação do seu empreendimento com uma realidade aumentada, principalmente para essa questão de investidor. Quando você está falando aí, talvez, de um processo, de um projeto na planta, se você tiver um material muito bem elaborado, com visão 360, realidade, né, com todas as documentações ali que o cliente consiga ter esse acesso, né, isso vai ajudar muito essa questão do match, né, que o Ira colocou, né, de você fazer o match com o seu usuário, mesmo à distância, né, com relação ao home office, por exemplo, que nós colocamos, que estamos vendo aí o aumento, eu creio que vai realmente ter uma mudança nisso aí, vai aumentar muito o percentual aí das empresas com pessoas em home office. A gente vem visto isso em grandes corporações, né, realizando agora. A parte de contratos digitais, que agora foi muito bacana, porque
havia-se já um bom tempo falando de assinatura digital, só que agora o que evoluiu nesses meses da pandemia, inclusive com cartórios, agora a gente vê cada vez um novo case de um cartório que realizou essa assinatura digital, a parte ali da escritura digital, então, ou seja, coisa que talvez teria anos, né, para acontecer ainda, em função da questão burocrática e tudo mais, fez toda uma movimentação para o agora, né? Então, eles resolveram criar ações agora e já estão começando ações com as empresas, com as construtoras, de fazer esse reconhecimento de assinatura digital e escritura digital, né? É claro que ainda tem algumas questões a se resolver, né, com relação a questões jurídicas, então nós temos também que ter o apoio aí da parte de governo mesmo, de justiça, né, como que vai reconhecer isso aí, mas deu para ver que essa movimentação está cada vez maior e isso vai trazer muitos benefícios, possibilitando, por exemplo, clientes internacionais fazerem compras de onde eles estiverem investindo aqui, fazendo essa assinatura com reconhecimento, sem precisar vir efetivamente né, dentro da empresa para assinar, né, o contrato, né? Enfim, eu vejo que essas aí são algumas tendências, né, que já estão aí, a pandemia veio acelerar muitas delas, né, e agora ir acompanhando na questão do médio prazo aí, se preparando daqui para frente. Legal, André, você quer também falar um pouquinho do que você tem de visão de tendência e o que você acredita que é importante as empresas se prepararem e estarem de olho? Bom, acho que muito do que o Irá e o Clever já falaram nessa parte de retomada aos escritórios é uma tendência bem bacana que eu vejo aqui. Eu fiz parte de um projeto pro bono da Nelway referente à entrega, né? Então a gente vê muito essa tendência das pessoas saírem menos de casa, né? Então os empreendimentos ali eles precisam ter uma infraestrutura melhor, né? Então não melhor, mas que seja mais voltada para pessoas que ficam a maior parte do tempo em casa. Então, uma das inovações que eu vi que foi bem bacana é referente à entrada das pessoas no edifício, porque hoje é muito comum que tenha biometria, né? Então, a gente vai lá, coloca o dedo, abre o portão, e hoje já não é mais uma realidade, até o prédio que eu moro, ele tem biometria, mas não está funcionando por motivos óbvios, e a gente vê mais agora sobre a inovação da entrada nos condomínios, né? Então, que seja por reconhecimento facial, temperatura da pessoa que vai entrar ali naquele empreendimento, e esse projeto pro bono que a Nelway tem ajudado é referente à entrega, né? Então, hoje é muito comum que o motoboy chegue, ele precisa falar com o porteiro, ligar no seu apartamento, você desce e pega ali a sua entrega, seja um Rappi, um iFood, Log. E é muito bacana que agora a gente tem um novo produto que ele é voltado para entrega segura, que são aqueles lockers, né? Não sei se vocês já viram em algum dos empreendimentos, lá no prédio da Nelway tinha, que, bom, o entregador, ele não precisa mais ali falar com o porteiro, com a recepcionista, nem com ninguém. Ele deixa a entrega ali naquele como se fosse um armário, e ali, pelo próprio aplicativo, ele já consegue, a pessoa que pediu já consegue identificar se o pedido chegou, que hora chegou, qual locker que tá. Então, eu vejo que esse tipo de inovação para condomínios é uma tendência muito forte, levando em consideração agora que todo mundo fica em casa, né? Então, eu acho que esse tipo de inovação voltada para o conforto das pessoas é um caminho muito bacana a ser trilhado pelas construtoras e incorporadoras, porque eu acho que traz um conforto para as pessoas e tem um valor agregado muito bacana, né? Então, quando a gente olha ali a infraestrutura, ter esse tipo de coisa voltada para pessoas e para o conforto que elas vão ter ali, eu acho que é bem bacana também. E com relação ao conforto, até acho que foi até um tema abordado, né, Lucas, no último webinar também, a questão da automação, né? Do seu ambiente, né? Então, as pessoas estão querendo essas novidades com relação a conforto, né? Então, você ter lá um apartamento, uma casa totalmente automatizada, que você consiga realizar os controles, né? Isso aí também a gente vê que é uma coisa que está crescendo bastante, e a procura, né, das pessoas com relação a esse tipo de conforto também tem aumentado. Legal. Eu vou só fazer dar uma pitada de um ponto que ontem, conversando com um dos especialistas de engenharia, que ele cuida de toda a jornada de obra, de canteiro, esse ponto de reconhecimento facial pode trazer benefícios, às vezes, que com uma solução que é para ponto, para controle de acesso, vai trazer até benefícios extras, né? Por exemplo, ele falou, quanto que custa hoje eu saber quantas refeições eu tenho que entregar naquele dia?
às vezes eu tenho que contar, às vezes eu entrego por uma média, pode ter desperdício. Com esse tipo de solução, eu sei exatamente quantas pessoas estão ali, quantas refeições eu tenho que entregar naquele dia, ou eu tenho que fazer naquele dia, e eu consigo mitigar totalmente o desperdício dentro de um canteiro de obras. Ou seja, a gente tem oportunidades que, às vezes, uma solução na ponta vai trazer benefícios para outro lado da cadeia, né? Então, tem muita coisa. Essa questão do locker também é incrível, assim, né? Você vê, é algo simples e que vai resolver. Essa questão do bem-estar, eu acho que está muito em voga nos produtos, né? Tem uma inovação muito grande de mudar a cabeça de como eu entrego o produto, né? Não é só mais o prédio. Construir com duas portas, construir a casa com 2 dormitórios, sala, cozinha, enfim, tá entregue, é só isso que eu tenho que pensar, né? Tem todo um arcabouço agora que eu tenho que pensar. A gente está chegando no nosso final, tem algumas perguntinhas aqui para a gente tentar responder. O Ira falou sobre sistema modular. Tem uma pergunta que acho que pode ser bem para você, viu, Ira? O que está impedindo o sistema modular de alcançar o potencial que ele tem total? O que você acha que ainda impede isso dentro do país? Eu acho que tem uma barreira cultural muito grande, né? Acho que a construção modular ela vem de uma educação, mas de uma engenharia mecânica, né? De fabril. E a nossa engenharia ela é mais voltada, né? Para o concreto, para o tijolo, né? Então acho que precisa repensar, né? A engenharia de processos, né? Aí o Kleber conhece bem melhor do que eu, né? Acho que software de PLM, né, de Planning Life Cycle Management, né, desde a concepção até a entrega, ou seja, para pensar a construção modular tem que pensar como uma fábrica de automóveis, né, então todos os fornecedores, uma cadeia produtiva integrada, né, cada um fornecendo muito bem aqueles seus deliverables, né, suas partes, e a construção modular é simplesmente entrar numa linha de produção e fazer a entrega mais rápida. Então, acho que realmente precisa ter uma união aí de todos, né, de diversas especialidades, diversos fornecedores, para que a gente consiga avançar nessa tecnologia que é inevitável, senão a gente não vai ficar competitivo. Eu acho que o Covid mostrou claramente isso, né, se a gente não se preparar com essa parte de transformação digital, a oportunidade chegou, poucas empresas estavam preparadas, né? Porque se fosse fazer a construção convencional, a pandemia vai acabar e a gente ainda está construindo o hospital, né? Então, acho que foi um alerta e eu acho que, né, a comunidade da construção aí precisa, e está, eu acredito que está, né? Nós somos os agentes, né, os profissionais que estamos tentando fazer essa conexão da tecnologia com o público da construção. Então, acho que temos bastante trabalho pela frente, desde concepção, desde educação, evangelização e até a questão de go-to-market, né, de execução. Acho que tem poucas empresas ainda que precisam que estão aptas a atuar nesse mercado e para a gente ser competitivo, a gente vai precisar unir diversas competências. Acho que é isso. Legal. Alguém quer fazer alguma consideração? Eu acho que o Ira colocou muito bem a questão, não é do preconceito, né? Que é porque as pessoas têm que realmente seguir aquele tradicional de cimento, tijolo e tal. Então, isso vai realmente da parte das empresas começar a disseminar essa cultura, né? De colocar para a pessoa que, cara, é uma obra igual, até melhor do que você tinha com concreto, né? Por isso que talvez nos Estados Unidos tem toda essa amplitude, porque lá eles já praticam isso há muitos anos, né? As paredes de drywall, que falam que as casas lá, né, são praticamente todas, enfim, são modulares e tudo mais. E a questão da parceria, né? Como o Ira colocou, é uma rede, né? Então, por exemplo, eu não preciso trazer a indústria para dentro eu sou construtora padrão, não vou trazer a indústria para cá, mas faço parcerias com indústrias, fecho pego apoiadores, fecho um grupo e vamos disseminar essa metodologia, né, essa prática, né, para que isso cada vez mais vá disseminando dentro do mercado brasileiro e as pessoas vão entendendo, vão vendo projetos que estão acontecendo, né, e vão acreditando nele.
Vai de encontro que a Andressa falou lá no começo, né? Que a gente tem que mudar um pouco a cultura mesmo, não tem jeito, né? E eu acho que o que vai seguir com tudo isso é a metodologia BIM, né? Que ela já trabalha com toda essa visão, desde do projeto lá, da construção virtual, até o 7D lá, quando eu estou em uso e operação daquele mesmo modelo, seguindo toda a informação integrada, né? Bem massa. A gente tem bastante oportunidade mesmo para evoluir dentro do mercado. Acho que a gente só está começando. Tem mais uma pergunta aqui, que aí eu acho que todos vocês vão conseguir ajudar. O Peter falou, né, comentou que os Venture Capitals, eles têm efeito positivo, né, sobre as Construtechs, ou vocês acreditam que tem um lado negativo, né, como, por exemplo, entrando as Venture Capital acelerando algumas empresas e jogando tecnologias que talvez não estão tão maduras para o mercado? Qual que é a visão? Vocês acreditam que é só positivo mesmo eu ter essa aceleração, ou talvez a gente tenha até alguns erros aí de ter tecnologias não tão prontas sendo já jogadas, lançadas para o nosso mercado? Eu diria que a questão é o PDCA que nós comentamos aí. Então, se não começarmos a investir, o negócio não vai. Então, sempre, né, a gente tem que, então, dar esse primeiro start, colocar a operação. É claro que vai ter erros e acertos, então eu acho que cada empresa tem que estar preparada para isso também, né? Então ela vai preparar o produto dela para isso, para receber esse tipo de investimentos e tudo mais, e com certeza pode ter erros, mas eu acho que qualquer tecnologia aí que vai evoluindo conforme, né, coloco no mercado e vou testando e vou evoluindo ela, eu acho que deve acontecer, eu acho que é importante acontecer e os erros vão sendo corrigidos, né, de forma rápida. Então hoje a gente não tem mais tempo de errar e deixar esse erro perdurar por muito tempo, né? E eu acredito nisso, sim. Eu concordo com o Kleber, eu acho que faz muito sentido o que ele falou. A gente passa por situações semelhantes aqui na Neoway, mas eu não consigo trabalhar com dado, mas minha equipe não está preparada, mas eu acho que isso tudo vai muito de alinhamento de expectativas, setar o projeto de uma maneira clara, que todas as pessoas envolvidas ali estejam de acordo com o que vai acontecer, e ir testando, né? Eu acho que vai muito de acordo com o que o Kleber falou. Essas novas tecnologias, novos meios de trabalho, acredito que eles venham para somar. Eu acho que tem um estudo muito forte por trás de todos eles, que mostram quais são, né, os principais pontos positivos e os negativos de uma nova estruturação dessa maneira, mas eu acho que a todo momento a gente precisa inovar, né, e estar sempre buscando novas tecnologias e novas maneiras de operacionalizar melhor o nosso processo. Então, eu acho que veio para somar também. Legal. Eu concordo com todos vocês, né? Acho que o Venture Capital está acelerando, né, essa entrada de tecnologias no setor da construção civil e outros, né? Vocês devem ter observado, né? Apesar da crise, o aumento de investimento em startups cresceu muito, e eu estou entusiasmado, né, com essa visão, com lançar novas tecnologias no mercado brasileiro. Eu acho que precisa ter um planejamento estratégico, entender bem o mercado. Todos nós sabemos que não é fácil introduzir uma nova tecnologia no mercado brasileiro, principalmente no setor da construção civil, né? Tem diversos nichos, né? Diversas regiões, competências e equipes, enfim. Mas eu vejo de uma forma bem positiva a entrada desses players para acelerar a modernização do nosso setor. Legal, eu concordo com todos vocês, acho que tem que começar mesmo. Gente, parece que não, mas a gente já está 1 hora aí no ar, estamos chegando no final já. Cada um tem 30 segundos para fazer sua consideração final. Ladies first, Andressa, se você quiser começar a fazer suas considerações. Muito obrigada. Então, bom, primeiro agradecer a todos que estão assistindo a gente aqui, acho que foi um papo muito bacana. Acho que como consideração final, acho que nós temos um potencial muito grande no Brasil em construção civil. Acho que se não o maior, um dos maiores setores que atua hoje no Brasil. É um setor mais difícil, todo mundo sabe, nessa questão de tecnologia, dados. É um setor que precisa muito de apoio de parceiros, né? Então, acho que o que eu fico aqui contem com a Neoway.
não só com a NEL, mas com a Mega, com todos nós, acho que nós temos muito conhecimento e muita base para trabalhar com dados, tecnologia, inovação. Então, busquem por parceiros estratégicos, não só nesses 2 ramos, mas em todos os outros, porque o Brasil tem um potencial muito grande na construção civil. Todos nós sabemos que 2020 era o ano da retomada, mas, enfim, né? A construção civil sofre muito com situações sazonais, mas acho que existe um potencial muito grande a ser trabalhado aqui, e acho que, bom, buscar por novas tecnologias, novas metodologias é o futuro, e, bom, estamos aqui para ajudá-los. Kleber, quer suas Posso? considerações? Claro. Pessoal, é isso, eu acho que contem com a gente aí. Então, realmente a gente trouxe aqui um pouco, né, do mercado para vocês, o que a gente vem vivenciando, né, como nós somos fornecedores, né, e estamos atuando junto das empresas, então a gente tem essa visão do que está acontecendo, como está acontecendo, e, né, a gente trouxe um pouco para vocês de todo esse mercado aí e da nossa visão, né. Conte com a gente, Grupo Sênior Mega, temos aí soluções de ponta a ponta, envolvendo tudo, caso precisem, né, estamos aí para auxiliá-los dentro desse mercado. Nós também estamos dentro desse mercado e pretendemos crescer com ele junto com vocês aí. Obrigado. Bom, também queria agradecer a Mega, a Nelway, pelo convite de estar aqui com vocês, com a Andressa, com o Lucas, com o Kleber, todos os agentes aí da inovação no setor. Passou muito rápido, né? Nós somos apaixonados por esses temas, somos inquietos também, não queremos manter a construção civil nesse quadro. Coloco à disposição, tem o meu e-mail, as mídias sociais, para poder discutir sobre esses temas. Vai ser uma honra. O Lucas pediu para dar uma dica, né, para todos vocês. O que eu acho que esse é o momento de rever os processos, né, rever os processos, ver os gargalos. Acho que a questão de realizar um screening de tecnologias e startups, eu acho que é muito bom para resolver esses gargalos, são fundamentais para uma ação corretiva e rápida, né? E sempre atuar como parceria, acho que não dá mais para a gente fazer nada sozinho, né? Tá tudo mudando muito rápido, então tem muitas competências, e conte com a gente, com a pessoa que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Obrigado pela presença de todos vocês. Legal, gente. A gente chega no fim do nosso webinar, só tem que agradecer esses speakers maravilhosos que gentilmente liberaram o tempo deles, né, para compartilhar conhecimento e essas experiências com todos nós. Para mim foi uma super honra estar aqui com vocês durante essa 1 horinha. Acho que a gente tinha bastante coisa ainda para falar. E você que está aí nos acompanhando, né, que fica o convite para conferir o último webinar da trilha, né, que o nosso próximo tema vai ser sobre alta performance, o papel da inteligência de dados para a gestão da construção. Se você perdeu algum conteúdo, se interessou pela jornada, e quer saber um pouco mais sobre todos esses webinars que nós estamos gravando, é só solicitar para os nossos times de marketing, tanto da Mega como da Nelway. A gente vai ficar super feliz em compartilhar um pouco mais com vocês. No final do webinar vai ter um QR Code aqui para a gente avaliar a satisfação de vocês. Então, é super legal se vocês conseguirem dar a opinião bem sincera de vocês sobre os conteúdos aqui discutidos. A gente também vai mandar por e-mail para vocês preencherem essa pesquisa de satisfação. Gente, brigadão, Kleber, Andressa, Uira, desculpe errar o seu nome o tempo inteiro. Valeu, gente, pelo tempo de vocês. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado. Até mais. Tchau.